E se você fosse um aluno recém-transferido para uma escola de magia e você descobrisse que você é uma das pessoas mais poderosas de todo o mundo, só que na verdade grande parte do seu poder ainda está selado? Como será que você lidaria com tudo isso, hein? Bem, é mais ou menos assim que as coisas vão acontecer no anime que a gente vai falar hoje. Salve, salve, seus otaku seguidores de Saitama, o tio Bruce está de volta para mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai falar de um anime chamado Gakuzen Toshi Asterisk, que é um anime que eu gosto muito, que já começa repleto de ação. Isso porque na primeira cena já vemos uma Lore misteriosa em uma batalha insana contra um cara mascarado. Eles lutam usando espadas diferenciadas e a Lore é realmente bastante habilidosa, mas ela não está ainda no mesmo nível do cara mascarado. Sendo assim, infelizmente ela vai acabar sendo derrotada. E enquanto está caída no chão, ela lamenta por ter falhado e pede desculpas para um tal de Ayato em seus pensamentos. Em seguida, vamos entender um pouco mais sobre o universo do anime, onde um evento sinistro chamado Invertia mudou o planeta para sempre, e depois desse grande incidente todas as nações ruíram e perderam seus poderes e influência. Sendo assim, surgiu então, assumindo o controle, um conglomerado que ficou conhecido como Fundação dos Impérios Integrados. Pois é, de repente o mundo inteiro virou de ponta cabeça, mas foi assim também que surgiram uma nova espécie de humanos com superpoderes. E logo em seguida vamos conhecer o nosso protagonista, e ele é o tal do Ayato que a Lore de Prateado estava se desculpando no comecinho do episódio. Enfim, o Ayato é um desses super-humanos e ele acabou de ser transferido para uma academia de magia. E bem, as coisas não vão começar muito bem pra ele por ali, porque um belo dia ele tá andando de boa pelas ruas da academia, quando de repente o lenço vai acabar caindo de uma janela bem na frente dele. Ele então, como um bom cavalheiro, pega o lenço e dá um salto surreal até a janela para devolver o pedaço de pano. O que ele não esperava é que acabaria pegando no flagra uma linda garota de cabelos rosados chamada Jules. E eu digo isso porque a Jules nesse momento estava se arrumando para ir pra escola. Então vamos dizer aqui que ele meio que a viu do melhor ângulo possível. E bem, o Ayato fica todo sem jeito com aquilo e tenta disfarçar devolvendo o lenço pra garota. E a Jules até agradece por ter recebido o lenço de volta, mas diz que o Ayato terá que pagar com a própria vida por tê-la visto se trocando. Ele naturalmente fica em choque ao ouvir aquilo e logo percebe que a Jules está falando bem sério sobre acabar com ele. Afinal, ela simplesmente usa uma magia de chamas extremamente poderosa e explode o próprio dormitório para tentar acertar o Ayato. E por muito pouco o Ayato consegue escapar dali e tenta resolver as coisas na conversa. Só que a Jules não tá nem um pouco a fim de papo. E ela inclusive desafia o Ayato para um duelo e diz que irá perdoá-lo caso ele consiga vencer um duelo contra ela. E o coitadinho do Ayato, que era um aluno recém-transferido querendo ficar de boa, percebeu que não ia ter como escapar daquela confusão e aceitou o duelo. E logo toda uma multidão estava em volta simplesmente para ver a Jules em ação, pois é revelado que ela é a quinta estudante mais poderosa de toda aquela escola de magia. Aparentemente a situação estava tão feia para o Ayato que por pena alguém jogou uma espada para que ele se defendesse durante o duelo. Isso porque a verdade é que todos os alunos esperavam que o Ayato fosse ser humilhado contra a quinta aluna mais forte. Só que não foi bem assim que as coisas aconteceram exatamente. Na verdade, durante o duelo ele se mostrou extremamente habilidoso e se defendeu de todas as magias incríveis da Jules. E todos ficaram impressionados com a habilidade dele. Inclusive, no final da batalha ele acabou salvando a Jules de um ataque surpresa de alguém. Aparentemente alguém aproveitou o momento da luta para tentar pegar a Jules desprevenida com um ataque de lança. E seja lá quem tenha feito isso, teria cumprido seu objetivo se não fosse pelo reflexo do Ayato. Enfim, o clima tinha ficado bastante tenso ali. Felizmente a presidente do conselho estudantil chamada Cláudia apareceu e deu um fim a tudo que estava acontecendo. E eu preciso ressaltar aqui que essa Cláudia é incrivelmente linda. Sim, eu precisava falar isso. E ela sabe disso, pois quando tira o Ayato da confusão, ela diz ser incrivelmente boa em usar o seu corpo para manipular o que ela tiver vontade. Pois é, top habilidade nos animes, não é verdade? Eu com certeza seria um alvo muito fácil pra ela. Mas a verdade é que a Cláudia ficou impressionada com as habilidades do Ayato. E ela então pediu para que ele se tornasse um dos representantes da escola em um torneio entre escolas de magia, onde estariam apenas as escolas mais poderosas de todo o mundo. Pois é, logo no primeiro episódio o Ayato foi reconhecido a esse ponto, mas ele decepciona a Cláudia e nega o convite. Ele diz que estaria apenas para encontrar a sua irmã. Então finalmente vemos uma imagem da irmã dele e entendemos que ela era a própria Loli de cabelos prateados do começo do episódio. E até havia registros dela, mas os arquivos estavam corrompidos e ninguém sabia do paradeiro dela há muito tempo. O Ayato acabou ficando bastante decepcionado ao saber disso, mas ainda assim aquele encontro com a presidente não tinha sido em vão. Isso porque o Ayato teve a chance de pedir como sua arma uma espada demoníaca lendária que era capaz de perfurar até mesmo a terra. E a presidente, que é muito simpática, diz que vai analisar o pedido dele, mas entrega então uma espada provisória pra ele. O cara tem a típica sorte dos protagonistas de anime, até porque no final do encontro ele vai receber um abraço bem diferenciado da presidente. E depois disso ele foi finalmente apresentado para o restante de sua turma. E ele então conheceu Yabuki, que seria o seu colega de quarto. E por puro acaso o Yabuki era o cara que tinha jogado a espada para o Ayato durante o duelo contra a Jules. E o Yabuki ainda vai revelar que a Jules é na verdade a herdeira de um dos reinos daquele mundo. Então podemos dizer aqui que ela é literalmente uma princesa. Só que isso não facilita em nada a vida dela na academia, até porque vemos no final do episódio um Brutamontes desafiando
desafiando ela para um duelo. E ele faz isso para tentar pegar o lugar dela como a quinta mais forte de toda a escola. E assim, a Jules não queria lutar porque ela já tinha ganhado do Brutamontes umas 3 vezes antes. Só que o cara acabou sendo tão chato que tirou ela do sério. Então o primeiro episódio se encerra com ela mostrando seu verdadeiro poder de chamas. E agora a gente vê o Brutamontes simplesmente com muito medo. Pois é, o episódio acaba nesse hype mesmo. E o episódio seguinte começa com um flashback do Hayato criança junto da sua irmã, onde ela diz que o poder do Hayato é além do comum, capaz de machucar a todos, incluindo ele mesmo. Então, basicamente, o cara tem um poder jamais visto que deixa a própria família preocupada. Enfim, depois disso o flashback acaba e voltamos para a cena da Jules contra o Brutamontes. E vemos então que o Hayato interrompeu a batalha que estava prestes a acontecer e devido a isso o Brutamontes vai embora todo revoltado. Hayato então pergunta para Jules qual o motivo de ela lutar e ela revela que faz isso por dinheiro. Inclusive ela pensa em participar de um duelo em duplas contra outra escola de magia para tentar ganhar a premiação, porém ela ainda não tem uma dupla para isso. E bem como o Hayato tinha salvado a vida dela no episódio anterior, ela devia um favor para ele. E então o Hayato pede para que ela mostre a escola para ele no dia seguinte. E esse pedido que deveria ser tão simples acabou se complicando bastante. Isso porque no dia seguinte o Hayato descobriu que uma amiga de infância dele chamada Sazami estava na mesma sala de aula que ele. E a Sazami e a Jules começam a discutir qual delas vai levar o Hayato para conhecer a escola. Basicamente elas estão disputando pela atenção dele. E tudo só melhora quando a Cláudia aparece e também se oferece para apresentar a escola pro Hayato. Pois é, ele mal chegou, mas já tá sendo bastante disputado nessa escola. Só que no final das contas a Cláudia acaba desistindo da disputa e diz que o Hayato terá no dia seguinte um teste de compatibilidade com a espada que ele tinha escolhido. E nesse teste ele teria que provar que era digno da espada. Bem, depois que a Cláudia vai embora, o Hayato vai conhecer a escola com a Sazami e a Jules. Isso porque não houve acordo entre elas sobre quem iria acompanhá-lo. Então ele acabou meio que levando as duas nesse passeio. E tudo deveria ter sido tranquilo, só que quando o Hayato se afastou delas por alguns segundos, surgiram então alguns homens misteriosos que tentaram acabar com a Jules novamente. Só que ela e a Sazami conseguem formar uma dupla incrível juntas e espantam os caras dali mesmo sem a ajuda do Hayato. Enfim, após esse incidente misterioso, o Hayato se encontra com a Cláudia para fazer o seu teste de compatibilidade com a espada. O problema é que ele vai ter um concorrente por aquela espada. Isso porque o Brutamontes, que tinha sido folgado com a Jules, também quer a mesma arma. Porém, imediatamente a espada acabou rejeitando esse cara folgado. E em seguida, bem na cara do folgadão, a espada acabou aceitando o Hayato como seu verdadeiro dono, deixando todo mundo ali bastante surpreso. Isso já acontece no final do episódio, mas o Hayato ainda não para de brilhar. Isso porque no finalzinho ele acaba sendo convidado pela Cláudia para um encontro no quarto dela. E o cara, além de overpower, é simplesmente um sucesso na escola. E no começo do episódio 3, vamos entender que a Cláudia chamou o Hayato até o seu quarto para dizer que estava preocupada com a Jules. Isso porque ela tinha descoberto porque estavam atacando a Jules o tempo inteiro. E o motivo na verdade era bem simples. Lembra que eu falei do torneio que rola entre as escolas? Bom, tinha um torneio prestes a acontecer e todos os alunos que queriam participar desse torneio estavam simplesmente desaparecendo. E como a Jules pretendia participar do torneio para conseguir dinheiro, ela com certeza seria o próximo alvo. Então a presidente pediu para que o Hayato cuidasse da Jules o tempo inteiro, pois a qualquer momento ela podia acabar sendo atacada. E por preocupação com a Jules, ele acabou aceitando esse pedido da presidente. Inclusive a presidente quis agradecê-lo por isso de uma maneira bem generosa, só que ele acabou fugindo dali bastante assustado. Enfim, no dia seguinte o Hayato sai com a Jules novamente e agora ela vai mostrar a cidade pra ele. Outro passeio que deveria ser bem normal porque eles foram comer no McDonald's, tudo bem bonitinho. Tirando o fato do Brutamontes, que vivia enchendo o saco da Jules, ter aparecido de novo. Só que dessa vez ela nem precisou se preocupar porque o Hayato tratou do cara e mandou ele embora dali. Então, como eu estava dizendo, as coisas estavam quase normais nesse encontro deles dois. Até que na hora de ir embora eles foram simplesmente pegos numa emboscada. Afinal, um bando de caras apareceu fingindo que estava brigando entre si. Só que na verdade eles estavam fazendo isso pra pegar a Jules desprevenida. Mas como sempre ela estava bastante ligada em tudo, então os caras não conseguiram pegar ela. E eu preciso dizer que ela sozinha deu conta de toda aquela gangue que estava ali. Conhecendo o poder da princesa, o Hayato nem precisou se preocupar e deixou ela tomar conta de tudo. E graças a isso eles acabaram descobrindo que a pessoa que tinha comandado todo aquele ataque estava ali perto. Então, aproveitando o momento, a Jules e o Hayato foram atrás desse cara. Mas eles mal chegaram a lutar e os caras conseguiram escapar. Porém, durante a perseguição, a roupa do Hayato acabou se rasgando um pouco. Então, depois disso, eles foram até o quarto da Jules, onde ela arrumou a roupa dele. Pois é, o cara é brabo, ele colocou uma princesa extremamente poderosa pra costurar as roupas dele. Não é qualquer um que faz isso. Enfim, nesse momento nós vamos descobrir um pouquinho mais sobre o passado da Jules. E entendemos então que ela está tentando ganhar dinheiro para ajudar um orfanato do seu país natal. Isso porque durante a sua infância ela acabou criando uma relação com o pessoal daquele orfanato. E ela os considerava os seus verdadeiros amigos.
amigos. Pois é, a princesa parece durona, mas ela é bem molenga por dentro, na verdade, e eu gosto bastante disso. Enfim, no dia seguinte eles estão novamente na escola para uma aula e vemos então que a Jules recebeu uma carta misteriosa e está agindo bastante estranho. Ela inclusive acaba sendo bastante grosseira com o Hayato e vai embora da aula sem falar nada. O Hayato achou isso bastante estranho porque antes estava tudo bem, mas as coisas ficam mais claras quando ele se encontra com a Cláudia. Isso porque a Cláudia diz que a carta com certeza deveria ser da pessoa que estava perseguindo a Jules e que ela então tinha escondido isso do Hayato porque não queria deixá-lo preocupado. Quando ouve isso, o Hayato fica se sentindo bastante mal por não ter percebido e ele então decide ir atrás da Jules para ajudá-la. E no final do episódio ele finalmente recebe a sua espada demoníaca da presidente do conselho e vai atrás da Jules. Pois é, parece que as coisas estão para ficar bastante agitadas agora no anime. E isso se confirma logo no começo do episódio 4, quando vemos Jules chegando ao local indicado pela carta. E para a surpresa dela, quem estava esperando ela ali era justamente um capanga do Brutamontes que sempre tentava desafiá-la. O nome desse capanga é Silas e ele está sendo pago pelas outras escolas para eliminar os concorrentes no festival. E como a Jules pretendia participar do torneio, então ela tinha se tornado um alvo dele. E ele queria então afastá-la do Hayato para conseguir pegá-la desprevenida. E a verdade é que o plano dele acabou sendo bem organizado, porque além de ter atraído a Jules, ele atraiu também o Brutamontes, que sempre a desafiava. E a ideia dele era bem simples. Como todos sabiam que Jules e o Brutamontes não se davam bem, ele pretendia usar aquele encontro como um álibi, pois assim ele poderia dizer que os dois tinham se eliminado enquanto se enfrentavam. E dessa forma ele ia se livrar dos dois de uma vez só. O plano era realmente brilhante e o Silas também não estava ali sozinho, ele tinha levado um exército das suas marionetes, pois a magia dele permitia que ele controlasse vários bonecos humanoides de uma só vez. E por mais que você pudesse bater nesses bonecos, eles simplesmente se regeneravam e voltavam para o ataque. E até ali tudo estava acontecendo como o Silas tinha planejado. Isso porque tanto Jules quanto o Brutamontes não eram capazes de vencer o seu exército de bonecos. Parecia que seria o fim deles ali mesmo, mas então Hayato chega com a sua nova espada lendária demoníaca. E ele simplesmente sozinho consegue mudar todo o panorama daquela batalha. E digo isso porque eram centenas de bonecos, mas o Hayato sozinho conseguiu dar conta de todos eles. Não importava o que o Silas fizesse, o poder do Hayato era simplesmente inevitável e ele sempre acabava ganhando. O Silas percebeu que não teria como vencer e então tentou sair fugindo dali. Só que o Hayato, contando com os poderes da Julie, saiu voando atrás do Silas e finalmente deu o golpe final, derrotando aquele que estava importunando a vida da sua Lure. E tudo deveria ficar muito bem depois disso, mas de repente o Hayato começou a sentir muita dor após a batalha. Então vamos entender que no passado o Hayato tinha tido seus poderes selados pela sua irmã, pois como eu disse anteriormente, os poderes do Hayato eram tão insanos que ele poderia ser um perigo para si mesmo. Então toda vez que ele acaba usando o seu poder verdadeiro por muito tempo, ele acaba recebendo dano também. E essa era a razão pela qual ele estava sentindo tanta dor após a batalha. Mas enfim, depois de terem derrotado o Silas, o Hayato estaria se recuperando no colinho da Jules, quando ele então surpreende a garota perguntando se ela aceitaria ser a sua dupla no torneio que estava por vir. Pois é, ele que antes não tinha nenhum interesse em lutar, agora queria proteger a Jules a todo custo, e por isso ele queria estar ao lado dela durante o combate no torneio. Enfim, as coisas estavam bem fofinhas entre eles no final do episódio, mas longe dali as coisas estavam mais agitadas. E digo isso porque vemos Cláudia, a presidente do conselho estudantil, finalmente capturando Silas, depois dele ter sido derrotado por Hayato. Só que a grande questão é que enquanto Cláudia faz isso, ela não percebe, mas está sendo observada por câmeras. Então vemos que duas garotas estão assistindo tudo o que está acontecendo ali de algum outro lugar misterioso. E o episódio 4 então se encerra com esse mistério: quem seriam essas garotas e o que elas pretendem? E assim se encerra o quarto episódio e também o nosso recap. Se vocês querem uma parte 2, por favor deixem o like e comentem aqui pra mim, pra eu saber. E se você ainda não for inscrito, se inscreve agora pra gente bater logo os 500k de inscritos. Eu sei que se você se inscrever a gente vai conseguir isso. E bem, eu acho que é isso, muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo, valeu!